Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós queremos falar contigo, mais uma vez nós queremos clamar, Pai, a Ti. Eu sei que nós já fizemos isso, mas nós estamos aqui derramados diante da Tua presença, pedindo, Pai, pedindo, nosso Deus, que o Senhor entre com providência em nosso favor. O Senhor sabe das nossas causas estão perante a Ti. Antes mesmo, Senhor, que nós venhamos falar, Tu já sabe aquilo que nós vamos falar, mas mesmo assim, Pai, crendo na Tua benevolência, crendo no Teu amor, crendo no Teu cuidado para com o Teu povo, nós expomos aqui, Pai, nossas causas perante o Senhor. Ó Deus, vem nos ajudar, vem, Senhor, nos transformar, vem, Senhor, mudar aquilo que precisamos mudar, e nós Te pedimos, Pai, uma bênção, nós Te pedimos, ó Pai, as Tuas misericórdias manifestas aqui na exposição da Tua santa e poderosa palavra. Ó Pai, nós acreditamos que somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Prepara o nosso coração, prepara, Senhor, o meu coração. Ó Pai, vem se fazer presente, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode sentar, meu irmão e minha irmã. Muito bem, abra sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 3, versículos 13 até o versículo 18, versículo 13 até o versículo 18, essa será a nossa leitura e o texto que nós iremos aprender mais da parte do Senhor nessa noite. Amém? Glória a Deus. Todos lá? Amém. Eu vou fazer a leitura aqui na NVI, mas como eu sempre digo para os irmãos, não tem diferença o sentido do texto, pois é o mesmo. Leiamos, versículo de número 13 do capítulo 3. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Amém. Essa foi a nossa leitura e será exatamente o texto da nossa exposição de hoje. Bem, quero começar fazendo uma pergunta para você. Como se julga uma atitude, como se julga se uma atitude é sábia? Quais critérios nós utilizamos para saber se tal atitude é sábia, provém de sabedoria, da sabedoria, né? Será que o sentimento ou motivação de determinada atitude conta para esse julgamento? Ou será que no fim das contas, preste atenção, o resultado é o que realmente importa? Não importa a intenção, o que importa é o resultado.
Será que é assim? Bem, depois de nós termos meditado por várias exortações, né, em que Tiago sempre está contrastando a boa obra com as más obras, onde na pregação passada nós vimos sobre o controle da língua, né? Sobre o controle da língua que está dentro desse escopo de más obras e boas obras. Tiago agora passa a falar de um assunto que na maioria das vezes, esse assunto só pode ser visto na conclusão de uma atitude, que é a sabedoria. Às vezes, na maioria das vezes, a gente só pode julgar se uma atitude é sábia ou não no final, depois que ela aconteceu. Aí a gente para e tenta medir os prós e os contras, verificar os prós e os contras, e aí no final nós decidimos, né, pelos critérios que nós utilizamos, se foi uma atitude sábia ou não. Tiago passa a falar disso, da sabedoria. E isso tudo aqui que nós lemos e que já vai ser exposto, está dentro ainda do que nós falamos na semana passada sobre a língua. Por quê? Ora, eu expliquei na semana passada que a maioria das nossas atitudes, elas são traduzidas em palavras, não é verdade? A maioria das nossas atitudes, não estou dizendo todas, né? São traduzidas por palavras nossas, né? Então essas palavras, que também são atitudes, e que também fazem parte do que Tiago vem contrastando de boas obras e más obras, elas precisam ser recheadas de sabedoria, que é o que ele começa aqui nesse verso 13 até o verso 18 a tratar com seus leitores. Isso faz parte então do assunto anterior também, né, que envolve o falar. Então, posto dessa forma, a gente vai ao texto e nós iremos verificar, com a graça de Deus, o que Tiago, aqui inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, falou para os seus leitores. Amém? Muito bem, eu fiz uma divisão do texto em 3 partes. Nós vamos começar pelo verso 13, depois nós iremos seguir para os versos 14 a 16, e nós iremos encerrar com os versos 17 e 18. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler com você novamente o verso de número 13 e em seguida já partir para a exposição do mesmo. Verso 13 diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento que provém da sabedoria. Aliás, que o demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Muito bem. Nós temos aqui nesse verso de número 13 uma pergunta, entre aspas, meio que pegadinha da parte de Tiago. Entenda bem, nós temos aqui uma pergunta meio pegadinha da parte de Tiago e nós temos em seguida a resposta a essa pergunta, que eu tenho certeza que os seus leitores originais não esperavam por essa resposta, né? Então vamos considerar aqui em primeiro lugar, na parte A do verso 13, essa pergunta. Olha só, quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Nós já temos um Tiago falando que fé sem obras é morta. Nós já temos um Tiago falando sobre que eles estavam preferindo os ricos do que os
pobres, né? Fazendo diferenciação entre pessoas, classe social. E nós temos na pregação passada, né, no texto anterior a esse que nós lemos, nós temos Tiago falando sobre o controle da língua. Nós temos Tiago, por exemplo, falando que aqueles que desejam ser mestres, eles serão julgados com maior rigor. Então, mediante a tudo isso aqui, ele faz essa pergunta. Olha só. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Depois de tanta exortação, depois de tanto falar e corrigir erros que estavam acontecendo, ele faz essa pergunta. E aí eu pergunto para vocês, será que alguém se mete a besta em dizer eu? Sim ou não? Não, então essa pergunta é no mínimo intimidadora. Essa pergunta é no mínimo constrangedora, não é? Àqueles que Tiago vem expondo as suas falhas, expondo os seus erros, expondo os seus deslizes, expondo o que nós falamos aqui, que é o contraste das boas obras com as más obras, e que estes não estavam praticando essas boas obras, e que estes estavam vivendo um cristianismo, por assim dizer, nominal, só de boca, em que esses estavam vivendo um cristianismo só de ouvir, não é? Onde ele tem aquela frase bem famosa: sedes pacientes, sedes prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Então a situação deles era o contrário disso. Então Tiago faz essa pergunta intimidadora: quem de vocês tem entendimento? Quem é sábio entre vocês? Obviamente que ninguém. Obviamente que aqueles que estavam sendo corrigidos não teriam nenhuma, razão para dizer eu sou sábio, eu sei. E aí na parte B do verso 13, nós temos aí a resposta de Tiago, não é? Ou, vamos colocar dessa maneira, mais um ensinamento da parte de Tiago. Quem é sábio? Quem tem entendimento? Sabe por quê? Porque quem é sábio deve demonstrar a sua sabedoria por seu bom procedimento, mediante obras, olha só, praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Olha o que deve necessariamente acompanhar uma atitude sábia: humildade, né? E bom procedimento. Isso deve acompanhar um homem que é sábio. Isso deve acompanhar atitudes sábias. Retrocedendo aqui às exposições passadas, uma pessoa que não controla a sua língua, obviamente, ela não pode ter humildade, ou na maioria das vezes ela não tem humildade e não tem um bom procedimento. Uma pessoa, obviamente não é sábia, né? Uma pessoa que diz a uma pessoa que lhe procura para pedir ajuda, para
ou para vestir, ou para comer, e a pessoa diz: vai em paz, eu vou orar por você. Essa pessoa está demonstrando sabedoria? Isso é um bom proceder? Obviamente que não. E aí você retrocede, utilizando esse mesmo padrão para as exposições passadas, para tudo que foi apresentado aqui, você vai saber que de sabedoria esses leitores originais não tinham nada. De sabedoria eles não tinham nada. Mais uma vez, uma atitude sábia, ela tem que necessariamente acompanhar bom procedimento e humildade. E sabe o que é engraçado? O engraçado é que mesmo diante dessa situação, esses irmãos aqui ainda queriam ser mestres, né? Ainda queriam ter atitudes que na cabeça deles eles julgavam atitudes espirituais. Eu vou orar por você. O camarada queria comida, o camarada queria ajuda. E isso aqui me leva a uma primeira reflexão aqui para os irmãos que aqui se encontram. Como o tolo se apressa em querer ser sábio? Não é verdade? Se você der uma folheada no livro de Provérbios, você vai ver o quanto de instruções e também de reprovações são feitas para aqueles que se julgam sábios, mas que no fim das contas são tolos e insensatos. Quantas pessoas se apressam em responder a essa pergunta feita por Tiago, depois de todas essas exposições de seus erros, não é? Respondem a essa pergunta afirmativamente: eu sou sábio. A Escritura diz: não pareça sábio aos seus próprios olhos. Que nós possamos aprender com essa situação. Que nós possamos aprender a ter humildade. Que nós possamos aprender a reconhecer que nós não somos assim, que nós não estamos com essa bola toda. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos para a segunda parte da nossa exposição, que está nos versos 14 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Agora Tiago passa a demonstrar a incompatibilidade ou impossibilidade que existe na verdadeira sabedoria, certo? Uma sabedoria verdadeira, a sabedoria segundo as Escrituras, a sabedoria segundo Deus, a incompatibilidade e impossibilidade dessa sabedoria, certo? Com atitudes pecaminosas. Assim como ele falou que não pode jorrar da mesma fonte água amarga e água doce, e que uma figueira não pode produzir azeitonas, ou uma videira não pode produzir figos, é impossível
a verdadeira sabedoria emergir de onde se tem atitudes pecaminosas. É impossível. Ele vai demonstrar aqui nesses versos de 14 a 16 que nós fizemos a leitura. Quer ver? O verso 14. Ele diz: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. É a verdade do coração deles que Tiago está expondo a eles próprios. Essa é a verdade sobre o coração deles. Essa é a verdade sobre o coração daqueles que têm más obras. Essa é a verdade sobre aqueles que não controlam a sua língua. Essa é a verdade sobre aqueles que fazem acepção de pessoas. Essa é a verdade. É o coração deles exposto para eles mesmos. Não pode vir a verdadeira sabedoria, onde tem um coração que abriga atitudes pecaminosas, que aqui ele diz que são ambição egoísta e inveja amarga. É impossível. Impossível a verdadeira sabedoria estar onde tem atitudes pecaminosas. E aqui se faz necessária uma observação. Tiago meio que acuou os seus leitores. Tiago não deixou alternativas. É isso mesmo que vocês são. É assim que é a realidade da coisa. Quando ele diz assim, no final do verso 14: nem neguem a verdade. Não neguem isso. Não há como negar isso. Que essa verdadeira sabedoria possa vir de um coração que abriga ambição egoísta e inveja amarga. Não neguem isso. Se eu pudesse dizer aqui por Tiago, eu diria: de tudo que nós falamos aqui para você, para vocês, para os leitores, é assim que é a realidade de vosso coração. Nem neguem a verdade, para quem tem uma NVI. Nem mintais contra a verdade, quem tem uma Bíblia de Jerusalém, uma revista e corrigida, uma revista e atualizada, uma tradução brasileira, enfim. E a que eu mais achei aqui interessante foi a Nova Versão Transformadora, quando ela diz: não encubram a verdade. E a gente tem disso, né? Esse não é o nosso retrato. O nosso erro está perante nós, está exposto para nós. O raio-x do nosso coração foi batido e a gente ainda tende a negar. Não, eu não sou assim. Não fui eu. Nem neguem a verdade. A sabedoria, essa sabedoria que vocês tanto precisam, é isso que Tiago está dizendo. Não pode surgir de um coração que abriga essas atitudes pecaminosas. E não neguem isso. É isso que ele está dizendo. Aí ele começa a dar mais explicações. No verso 15, quando ele fala esse tipo de sabedoria,
Eu não sei se a sua é como a minha, mas sabedoria aqui do verso 15 está entre aspas. Tá? Na sua? Não? Só na NVI, talvez do Peu. Se ele tiver... Não é? Não trouxe, deixou em casa, né? Ok. E ele está falando, esse tipo de sabedoria é a sabedoria que provém de um coração que tem uma inveja amarga e uma ambição egoísta. Ele está dizendo, esse tipo de sabedoria não vem dos céus. Tá? Não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Aí se você passar a sua vista ao verso 17, ele vai dizer o seguinte, que a sabedoria que vem do alto é antes de tudo o quê? Pura. Ela não pode ser misturada com atitudes pecaminosas. Está entendendo? Essa sabedoria que provém desse coração assim, não é uma sabedoria pura. É uma sabedoria adulterada. Adulterada. Não pode vir desse coração. Aí nós temos aí agora, nesse texto, o contraste entre a sabedoria pura, sabedoria que vem dos céus, e uma sabedoria misturada, adulterada, que ele diz que é terrena, e ele diz ainda que é demoníaca. A impossibilidade, a incompatibilidade da verdadeira sabedoria com atitudes pecaminosas. É isso que ele está dizendo para eles. E no verso 16 há o checkmate. Tiago dá o checkmate aqui no verso 16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda sorte de males. Ele bota o pé no pescoço, como a gente diz. Não pode vir paz, não pode vir sabedoria, não pode vir boas obras, não pode vir harmonia, que é o autocontrole, que nós falamos tanto isso na semana passada, que é o controle da língua, o controle dessas atitudes pecaminosas. Onde há esses sentimentos, não pode vir essas coisas. Pelo contrário, só confusão e toda espécie de males. Como nós nos enganamos, meus irmãos? Não é verdade? A gente está aqui falando ou agindo e na nossa cabeça a sabedoria está esbanjando, está saindo pelo buraco do ouvido, né? É tanta sabedoria na minha cabeça, na minha vida, que está saindo aqui pelos poros. Mas quando na realidade, se a gente inverter os olhares para nós mesmos, nós vamos perceber o que há no nosso coração. O que move aquela fala, o que move aquela atitude. Então, respondendo à pergunta que foi feita lá no início, quais critérios a gente pode utilizar para saber se uma atitude foi sábia ou não? Aí eu fiz, será que a intenção do coração conta? Ou será que o fim do processo é o que importa? Tiago está dizendo aqui que a intenção do coração, o que está dentro do coração, importa sim. Importa sim na hora da análise, né? Na hora do critério, da verificação do critério para saber se a atitude foi sábia ou não. Como nós somos iludidos, como nós somos cegos
Eu não sei você, mas eu tenho a impressão de que eu responderia, na hora que ele perguntasse, quem é sábio e entendido aí de vocês? Eu responderia, que tolo. Que tolo. Portanto, é impossível, é incompatível. A verdadeira sabedoria sair, emergir de um coração cheio de más intenções, cheio de inveja, amargura, cheio de falta de paz, cheio de contenda. Está entendendo como é que é o negócio? Amém. Aí nós estamos caminhando ainda para a última parte da nossa exposição, que são os versos 17 e 18, que diz assim, aí ele vai falar da verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Pura. Depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Verso 18: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Lembra? Quando nós estávamos falando do verso 13, o que necessariamente tem que acompanhar uma atitude sábia, né? Nós falamos que o bom procedimento, não é? Humildade, e aqui ele completa dizendo misericórdia, amor, compreensão, paz, imparcialidade, sinceridade. Parece com o fruto do Espírito, né? Não parece? Parece aquilo que um cristão maduro tem para oferecer. Aquilo que tem para oferecer. Essa é a verdadeira sabedoria. Então nós temos aqui uma correção ou uma afirmação do correto entendimento da sabedoria. E começamos aqui com as características ou atribuições da verdadeira sabedoria. De uma vida madura, de uma vida equilibrada, né? Do fruto que a pessoa tem para oferecer. Daquilo que você tem para dar para os outros. Porque na vida cristã, a gente não produz nada para nós mesmos. É assim? A gente produz para nós mesmos? Não, eu produzo para os outros comer. Eu produzo para os outros desfrutar. Eu vivo a minha vida para os outros. E nunca pode ser misturado com o que tem de podre no coração humano, no coração que traz a natureza humana pecaminosa. Não pode. Não é a verdadeira sabedoria. Não é o verdadeiro proceder. Ao invés de ser um proceder do alto, o texto diz, é um proceder demoníaco. É como se você provasse um fruto nesse sentido aqui.
das obras de sabedoria de alguém e ele tivesse gosto de inferno. Não tivesse o gosto do alto. Já provou? Não. Não. Alguém já provou o seu? Essa é a pergunta correta. E aqui nós finalizamos no verso 18 com um lembrete fundamental de Tiago, né? O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Eu estou fazendo justiça, é justo isso, mas o irmão está todo dilacerado. O irmão está todo arrebentado, mas é justiça, é justo. O irmão está todo arrebentado. Não, mas eu quero fazer isso porque é justo, mas o coração está cheio de vingança, não é nem de justiça. É outra coisa completamente diferente. Não, mas eu quero que aconteça isso com o irmão, que a perna dele esteja só na peinha porque é justo. Não. Não, eu quero tal coisa, eu mereço tal posição porque é justo. Ambição egoísta. Né? O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Vá para Mateus capítulo 5, versículo 9. Todos lá? Amém? Bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Está aí. Está aí. Portanto, a verdadeira sabedoria, ela deve necessariamente ser acompanhada da verdadeira piedade, da verdadeira fé praticada, exercitada. Não importa se exteriormente pareceu sabedoria, né? Se interiormente tal atitude foi motivada por intenções pecaminosas, não importa se tá vendo aquele irmão ali como é sábio, não importa aquela atitude se interiormente as atitudes, as intenções, as ambições dele foi má, não importa se foi uma que atitude, porque nós vimos, importa sim uma atitude, uma intenção, né? Uma humildade, boas intenções, para julgarmos se tal atitude foi sábia ou não. Nós vimos a impossibilidade de uma verdadeira sabedoria, de uma verdadeira atitude sábia, sair de um coração amargurado, egoísta, ambicioso. Pelo contrário, a sabedoria tem de ser pura, dos céus e, portanto, de Deus. Amém? Vamos pensar ainda em duas coisinhas, bem rápidas. Lembrar aqui a você antes de nós irmos. Primeira, o coração humano por si só, dependendo de si mesmo, não pode produzir a verdadeira sabedoria. Amém? Concordam? O coração humano é enganoso. Jesus fala que aquilo que contamina o homem não é o que entra, é o quê? E o que é que sai?
guerras, adultérios, tantas coisas ruins. É impossível, nós precisamos urgentemente de Jesus. Nós precisamos desesperadamente do Evangelho de Cristo Jesus. Nós precisamos da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de Romanos capítulo 6, verso 4 em diante. Batizados em sua morte e ressuscitados juntamente com Ele, para que nós vivamos novidade de vida. O coração do homem é desesperadamente necessitado do Evangelho de Cristo Jesus. De Cristo Jesus, de Jesus. Por si só ele não produz sabedoria. Produz esperteza, né? Esperteza. Né? Esperteza para trapacear o irmão. Esperteza para se aproveitar dos sentimentos do irmão, né? Das boas intenções do irmão. É isso que o coração humano produz. E sabe quem é que tem um coração humano? Não sabem. Eu tenho um coração humano. Nós temos um coração humano. Você tem um coração humano. E portanto, eu, você, nós precisamos de Cristo Jesus. Amém? Em segundo lugar, ainda falando dessa sabedoria que vem do coração natural, né, naturalmente do ser humano, a sabedoria humana, ela em cooperação com o diabo, ela é demoníaca. Sabia disso? A sabedoria humana, terrena, em cooperação com o diabo, é demoníaca. Efésios capítulo 2, verso 1 a 3, vai dar o retrato. A gente sempre fala aqui, né? Mortos em delitos e pecados, seguindo o curso deste mundo, do qual tem Satanás como príncipe da potestade do ar, que atua diretamente naqueles que vivem na obediência? Não, na desobediência. E diz que nós fazíamos as vontades da carne e do nosso pensamento, e éramos por natureza filhos de Deus. É assim? Filhos da ira, como os demais. Note, nós fazíamos a vontade da nossa carne e do nosso pensamento. Nós seguíamos o curso deste mundo que tem o príncipe da potestade do ar como o cara do volante. A gente não coopera ou não coopera com o Satanás? O coração humano sem Cristo Jesus, sem o Evangelho, coopera ou não coopera com Satanás? Claro que sim. Certa vez eu fiz essa pergunta para um professor meu. Eu disse: professor, quando é que a culpa é só minha e quando é que a culpa é só do diabo? Ele disse: não dá para saber. A gente segue o curso deste mundo que é governado por ele. A gente vai em cooperação com ele. O ser humano sem Cristo, o ser humano sem Deus. Então note, sabedoria humana em cooperação com o diabo é demoníaca. E aí meio que fica mais evidente a necessidade nossa de sempre estarmos aos pés de Jesus. De sempre estarmos recorrendo ao Evangelho de Cristo Jesus. Pensando que Deus enviou o seu mundo quando eu ainda estava morto, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo quando ainda eu estava morto em delitos e pecados. Quando eu era devedor,
quando eu era inimigo de Deus. Não é assim que Tiago 4,4 fala? Não é? Tiago 4,4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. E o ser humano naturalmente segue o curso deste mundo. E Deus mesmo assim foi lá e enviou seu Filho por amor. Quando ainda estávamos mortos em delitos e pecados, nós somos desesperadamente necessitados de Jesus. O nosso perdão, o nosso amor ao próximo tem que ser baseado nesse amor de Deus para conosco. Amém? Vamos ficar de pé.